Agora, como consequência disso, a gente vai ver algumas ferramentas disponíveis para a gente quando a gente estiver trabalhando com música tonal e envolvendo os outros acordes da tonalidade. Então aqui a gente tem todos os acordes da tonalidade de Dó maior, o primeiro que é o primeiro grau, o segundo é um acorde menor, terceiro menor, quarto, quinto são maiores, sexto é um menor, o sétimo é um diminuto e o quarto e o oitavo é o Dó de novo. A gente tem aí as funções já vistas no primeiro grau tônica, quarto grau subdominante, quinto grau dominante. São as funções pré-estabelecidas, pré-construídas que a gente já tem. Agora, a gente vai pensar o que são os acordes substitutos, como que a gente pode ver outras possibilidades. Os acordes substitutos, são aqueles acordes que estão à distância de uma terça de um desses acordes principais, dessas três tríades maiores. Ou seja, se eu tenho em Dó maior, o primeiro grau é a tônica, eu tenho ali Dó, Mi, Sol, é o meu primeiro acorde. Quais são os acordes que estão à distância de uma terça, que tem duas notas em comum? São o Lá menor, Lá, Dó, Mi, tem duas notas em comum. E o Mi menor, Mi, Sol, Si. A gente tem aí esses dois acordes como a gente considera eles como tônicas substitutas, ou seja, eles também exercem uma função de tônica, embora uma tônica enfraquecida. Então, quando eu estou trabalhando numa progressão e eu tenho tônica, eu posso substituir o Dó por uma outra dessas tônicas, dependendo do contexto, dependendo do efeito desejado. Então, a gente tem aqui a subdominante, o quarto grau da escala. E quais são as tríades que estão à distância de uma terça desse quarto grau? A gente tem o Lá menor, que está uma terça acima do Dó de Fá, com duas notas em comum. E a gente tem o Ré menor, também com duas notas em comum. Agora, a gente já viu que o Lá menor, ele tem uma relação de terça com o Dó maior. Então, a gente já deu uma função de tônica substituta para esse Lá menor. E como a tônica prevalece na tonalidade, ela é a função principal, esse Lá, a gente retira ele da função de subdominante substituta. Embora a gente saiba que esse Lá menor tem uma relação um pouco próxima de Fá também, por ter muitas notas em comuns, só que até pelo fato de Dó, se a gente pensar em termos de relativos, Dó e Lá menor, o Lá menor é o relativo de Dó maior, então isso aproxima muito mais o Lá do Dó do que do Fá. Então, as subdominantes substitutas seriam simplesmente o segundo grau, o Ré menor. Quando a gente vai analisar a dominante, a gente tem a mesma questão acontecendo. A gente tem uma terça abaixo, o Mi menor, que é o terceiro grau, e uma terça acima, o sétimo grau, que é o Si diminuto. Como o Mi já está exercendo uma função de tônica, a gente tira ele dessa relação com o Sol, mesmo ele sendo relativo do Sol, porque a gente está em Dó maior, né? E a função de tônica prevalece. Agora, é lógico que o Lá menor tem uma relação maior com o Dó em termos de tônica, é uma tônica substituta mais forte, vamos dizer, do que o Mi menor. Até porque o Mi menor, ele vai ter dentro desse acorde o Si, que é acessível. A quinta de Mi, Mi, Sol, Si, é o Si que é acessível. Então, a gente pode até usar ele como uma tônica, mas ele é uma tônica um pouco ambígua já, porque ele traz dentro dele a sensível. O que muda um pouco, o que pode enfraquecer, de certa forma, a relação de resolução de uma dominante numa tônica. Então, a gente tem aí, para finalizar esse pensamento, as três funções. A função de tônica, o Dó é a tônica primordial. 6 e 3 são o que a gente chama de tônicas substitutas, ou seja, são acordes que vão exercer função de tônica também dentro de um contexto em Dó maior. As subdominantes são o quarto grau e o segundo como subdominante substituta. As dominantes são o quinto grau e o sétimo grau.
Então a gente tem, olha só, uma forma visual de ver isso. A gente tem a tônica como centro da tonalidade. Para o lado da direita aí a gente tem o lado da dominante. E entre a tônica e a dominante a gente tem a mediante, que está uma relação de terça entre tônica e dominante. Para o outro lado a gente tem tônica e para a esquerda a gente tem a subdominante. Entre a tônica e a subdominante, a gente tem a submediante, que é, na verdade, o relativo. Se a gente pegar e comparar com Dó maior, a gente tem Dó maior. Para o lado da dominante, a gente tem o Sol. Entre o Dó e o Sol, a gente tem o Mi menor, que é essa mediante, que é a tônica substituta. E a gente vê lá a dominante substituta, que é o Si diminuto. Para o lado esquerdo, a gente tem o Fá, que é a subdominante. Entre o Dó e o Fá, a gente tem a tônica substituta, que é a submediante, ou Lá menor, ou relativo. E a gente vê também depois o Ré como uma subdominante substituta de Fá. Agora na tela a gente tem as escalas, a tonalidade menor. Na primeira linha são todos os acordes da menor natural, na linha de baixo são os acordes decorrentes da menor melódica, das alterações no sexto e sétimo grau da escala. Qual é a diferença para a tonalidade maior? Essencialmente nenhuma, ou seja, o primeiro, terceiro e sexto e as alterações resultantes da menor melódica continuam tendo função de tônica, ou seja, acordes à distância de uma terça com a tônica vão ter função de tônica substituta. O 2 e o 4 continuam tendo função de subdominante, só que agora a gente pode ter um 4 menor, um 4 maior, um 2 menor e um 2 diminuto. Lembrando que 2 diminuto como tríade, porque se for tétrade é meio diminuto, o segundo grau é meio diminuto. Em relação à dominante, nós vamos ter 3 acordes agora. O quinto maior, porque ele tem a sensível. O 7 diminuto alterado, né, com o Si, a gente vê ali a sensível criada, é um diminuto. Se ele tiver uma sétima, ele passa a ser um diminuto completo, por causa do Lá bemol. Pode ser utilizado como um meio diminuto também, aí você teria a escala menor melódica. A gente vai ter a opção tanto melódica quanto harmônica. E agora o bemol 7. Como é que funciona o bemol 7? O bemol 7, no caso de Dó maior, é o Si bemol. Ele não tem a sensível de Dó menor, né, que é o Si natural. Então, teoricamente, ele não poderia ser uma dominante. Mas se a gente está em Mi bemol, que é o relativo de Dó, se a gente está em Mi bemol, o Si bemol é a dominante. Então, ó, tônica, dominante, tônica. A gente tem um movimento bem claro aí, tônica, dominante, tônica. Só que a gente já viu na regra da oitava que o 5 pode resolver, às vezes pode caminhar para o 6. Lembra que se você, do quinto para o sexto grau, se você caminhar e depois tiver um salto, no sexto grau a gente usava um acorde sem inversão. Então, em Mi bemol, a gente teria o seguinte movimento. O 5, depois resolvendo no 6, né? Si bemol, depois um Dó menor, 5 indo para o 6. Como o Mi bemol é relativo de Dó menor, a gente pode utilizar essa resolução por engano em Dó menor. Desta maneira, o bemol 7 ele tem função de dominante, resolvendo na tônica. A gente tem um bemol 7 indo para o 1. Então, o bemol 7, o 7 natural e o 5 alterado, todos vão ter funções de dominante. Agora, o 5 menor, em Dó seria um Sol menor, ele não tem função de dominante na relativa. Na relativa ele tem uma função de tônica substituta, que Mi bemol seria o primeiro grau, Sol seria o terceiro grau, relação de terça ele seria uma tônica substituta em Mi bemol. Ele não tem a sensível de Dó menor, que é o Si natural. Então ele não estabelece função de dominante. Ele também não é subdominante, porque ele não tem relação com o quarto grau, que é o Fá.
Então ele na verdade é um acorde meio sem função. Isso significa que ele não vai acontecer em Dó menor? Não, ele vai acontecer em Dó menor, muitas vezes em movimentos sequenciais. A gente já viu na regra do oitavo que quando você está descendo a escala 1, bemol 7, bemol 6, 5, bemol 7 a gente usa um 5 menor na primeira inversão. Então ele acontece, mas com menos frequência, e ele não acontece num momento de definição de tonalidade. Isso é importante a gente entender, porque se a gente cria sequências ou progressões, né? Se a gente cria progressões que não seguem essa regra da tonalidade tônica, subdominante, dominante, tônica, a gente não está fazendo, naquele momento a gente não está usando da ferramenta tonal. A gente estaria, talvez vocês estariam fazendo um trecho modal ou seguindo algum outro sistema de organização. Então é simples, se a gente está pensando música tonal, a gente precisa pensar nessa funcionalidade tônica, subdominante, dominante, tônica. A música tonal, ela é direcionada, a gente sempre tem um ponto de chegada. Isso, se vocês lembrarem, todas as vezes que a gente estava harmonizando alguns corais, né, pegando melodias e harmonizando, a gente tinha um ponto de chegada e em alguns momentos eu harmonizava de trás para frente. Então eu via qual era o meu ponto de chegada e completava de trás para frente os 3, 4 acordes anteriores e depois fazia a progressão como um todo. Porque o ponto de chegada na música tonal é fundamental, porque a gente está nesse ponto de chegada repousando geralmente numa tônica.